Luísa Martins, a gente falou tanto de corporativismo na Alerj, do Rodrigo Bacelar, não me vem outra palavra na cabeça. O que a gente pode esperar dessa votação? Eu sei que você não é a mãe de Ná. Aliás, eu falo mãe de Ná, a audiência mais nova nem deve saber quem é mãe de Ná. Isso entrega a nossa idade, Entrega, né? Mas era uma vidente que previa muitas coisas no Brasil dos anos 90. Você acredita que há a possibilidade de alguém ser cassado? No entorno, principalmente de Carla Zambelli, tem uma preocupação muito grande. Porque se ela for cassada, quem assume é um integrante da direita e que tem apoio em São Paulo. Agora, os demais, o cenário já é diferente. Pelo menos em relação a Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, a perspectiva é de que seja garantido o mandato deles. Uribe, tem duas questões aí, principalmente em relação a Alexandre Ramagem e a Carla Zambelli, porque nesses casos a perda do mandato ela é uma determinação judicial, né? Ela consta como parte da pena que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal nos processos pelos quais esses dois deputados foram condenados. Carla Zambelli, devido a duas condenações, né, a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e depois por aquele episódio da perseguição armada em São Paulo na véspera ali do segundo turno em 2022, e Alexandre Ramagem, em razão da condenação na ação penal da tentativa de golpe de Estado. E aí, Uribe, são situações em que o STF coloca lupa, porque sempre surge esse embate, né, entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário sobre de quem, afinal, é a palavra final a respeito da perda do mandato. O STF entende que a Câmara só cabe cumprir uma decisão judicial e que, na verdade, isso não deveria nem ser levado à votação. Já houve casos no passado, um exemplo é o do ex-deputado Paulo Maluf, em que o Supremo o condenou, definiu a perda do mandato e a Câmara apenas declarou a perda do mandato em um ato ali célere da mesa diretora da Câmara, sem nem levar à votação. E no Supremo o entendimento é de que esse roteiro deveria se repetir com Zambelli, com Ramagem, apenas declarando ali, o Gumota fazendo uma declaração formal de que ambos perdem o mandato por cumprimento de uma ordem judicial do Supremo. Então, o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso de Ramagem, né, do caso da trama golpista, e no caso de Zambelli são duas condenações. Uma tem a relatoria também do ministro Alexandre de Moraes e outra do ministro Gilmar Mendes. Esses ministros estão colocando lupa porque se houver uma decisão da Câmara pela perda dos mandatos, aí o Supremo nem precisa entrar na briga, é o desfecho que o STF está de fato esperando, ainda que seja levado à votação. Se houver uma decisão do Congresso de livrar esses dois deputados da cassação, aí pode ser que esse tema volte para o STF decidir e aí é que a gente vai ver como que vai ser esse posicionamento, né? Se de fato o STF vai manter ali a sua decisão e vai reiterar que não cabe votação, não cabe um livramento ali por parte dos colegas ali da Câmara dos Deputados, afinal de contas é uma decisão judicial, a perda do mandato nesses dois casos, e decisão judicial, como sempre o STF diz, é algo que se cumpre e existe então essa possibilidade de virar um ciclo aí, desse caso acabar voltando para o STF decidir o que fazer. A respeito dos outros dois casos, Glauber e qual é o outro? Eduardo Bolsonaro, Uribe. No caso de Eduardo, a situação me parece um pouco diferente porque é a questão das faltas, né? Eduardo Bolsonaro está no exterior, assim como Zambelli e Ramagem, mas Eduardo não é condenado, ainda não foi condenado à perda do mandato, não tem nenhuma decisão judicial do STF nesse sentido. Então, de fato, é uma questão, como se diz, interna corporis ali da Câmara dos Deputados decidir o que fazer a respeito disso. A gente já viu, por exemplo, no STF o bloqueio das emendas do deputado Eduardo Bolsonaro, justamente porque o ministro Dino entendeu que o mandato não está na prática sendo exercido na medida em que Eduardo Bolsonaro tem faltado muito às sessões deliberativas da Câmara e me parece, me corrija se eu estiver errada, Uribe, que você entende de Congresso muito melhor que eu, que no caso de Eduardo é a questão das faltas, né, e de como o acúmulo, né, o excesso dessas faltas pelo regimento interno da Câmara acaba levando a uma perda do mandato de forma natural e não por uma decisão ali do Supremo. Então, nesse caso, pelo menos pelo que eu acompanho ali do dia a dia do STF, o caso de Eduardo é uma questão que está para a Câmara decidir,
porque afinal de contas ainda não tem nenhuma condenação, né? A ação penal ainda nem começou a ser instruída em relação à ação sobre a investigação, desculpa, sobre coação no curso do processo e em que medida haverá ou não provas para colocar ali Eduardo Bolsonaro como uma figura central na tentativa de constranger o judiciário e tentar colocar obstáculos ao avanço da investigação sobre a trama golpista, que acabou de fato condenando seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena atualmente, né? Então, são casos que têm naturezas diferentes, mas como você disse, me parece uma tentativa de Hugo Motta de, no apagar das luzes de 2025, tentar resolver todos esses casos para que 2026 comece já com a bola no chão e já com essas definições a respeito de quem sai, quem fica, quem assume no lugar eventualmente e encerra, né, para encerrar de fato esse assunto depois de muitas discussões, né, a respeito dos destinos, né, desses 4 parlamentares.